Olá, meus amigos de Ideal Espírita. Eu estou aqui de volta para que a gente possa conversar um pouco, fazer uma meditação, uma reflexão. E para aqueles que souberam, né, que acompanha o Instagram, eu coloquei um aviso de que nessa semana do meu aniversário iríamos fazer vídeos diários, fazendo uma reflexão, toda uma análise, uma busca por uma conexão através da oração do Pai Nosso. Pois bem, exatamente no dia do meu aniversário, foi terça-feira, eu sofri uma queda e fraturei o osso do meu pé e fiquei de cama. Cheguei até a ensaiar, fazer um vídeo para vocês na sexta-feira, mas ainda assim eu ainda fico desconfortável, ainda tem esse acomodar aqui na minha cama, porque eu estou acamada com o pé para o alto. Então, hoje quero agradecer, acima de tudo, porque Deus sabe o que faz. Se a gente confia, a gente entende o que está por trás disso. E é interessante a gente fazer uma reflexão quando algo nos acontece. O que está certo nisso aqui que está acontecendo? E não estou dizendo que a gente tenha que passar por acidentes, entre aspas, porque a gente também sabe que nada é por acaso. Mas quando alguma coisa nos acontece e o tempo todo algo nos acontece, tem um propósito, tem um sentido na nossa vida que às vezes a gente não faz a conexão, a gente às vezes não está ali consciente para perceber. E não é só uma percepção cognitiva, né, de buscar uma análise, uma interpretação, mas é uma percepção sentida. Eu tenho trabalhado muito, tem um livro aqui que eu estou estudando, aproveitei para estudar, né? Focalização, uma via de acesso à sabedoria corporal. E o corpo, ele nos dá uma informação em que o autor, né, esse aqui é o autor Eugene Gendlin, ele chama de focalização, mas não é para que a gente estabeleça um foco nas coisas, é para que a gente tenha um senso, ou seja, uma percepção sentida. Então ele trabalha, na verdade, em buscar o foco na sensação, na experiência corporal, né? É uma espécie de conectar-se à inteligência do corpo e não à inteligência que vem da mente, por exemplo. Não é traçar aqui uma separação mente-corpo, tá? Mas é entender que existe aqui uma inteligência num corpo que dói, num corpo que fica doente. E ele fala algo sensacional, que desde que o corpo começa a ser formado, ele segue essa inteligência, então ele segue todo um roteiro, aquela célula está programada para se desenvolver de determinada forma. E esse corpo quer viver. Então, tudo que esse corpo faz é para sustentar a vida. Então, ele resiste.
Então, todas as mensagens, o adoecimento é uma informação no sentido de buscar desencadear ali um mecanismo para que haja retomada de um equilíbrio, para retomada da cura. Então, o que acontece quando a gente fica doente, quando a gente se machuca, achando que é acidental? Existe uma necessidade de a gente olhar para aquilo ali e buscar compreender os sentidos que estão naquilo, mas não é uma percepção só intelectual, de análise e interpretação. É também de percepção sentida, como ele fala, em que a gente pode se conectar com a mensagem do corpo para poder estabelecer processos de cura. Então, é muito interessante quando a gente está assim, para poder permitir, por exemplo, que meu pé agora se cure, sem tentar entender, por que foi que caiu? Então, alguma coisa aconteceu que houve uma distração, uma mensagem que está por trás, então, de um acidente. Não é chegar nesse sentido, mas é num outro de olhar para aqueles processos no corpo e entender, por exemplo, que quando a gente fratura um osso, como é o meu caso, eu não estou tomando remédio, eu estou tomando arnica, sim, para ajudar no processo, né, de inflamação, de dor. Então, é uma medicação que auxilia, mas quem faz o processo de cura é o próprio corpo. Eu tô aqui suando um pouco nesses dias muito quentes, e quem é que faz a regulação da temperatura do corpo? Para que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, continue mantendo a temperatura média de 36 graus. Então, o corpo, ele faz isso, ele sua quando está muito quente, né? Então, existe um mecanismo inteligente que capta as mensagens do meio e ele busca essa regulação para vida, para manutenção da vida. Então, se a gente se conectar com o corpo, com essas mensagens, o que a gente vai poder fazer é encontrar esse caminho de cuidado e de cura. Então, também é um processo de autoconhecimento. Quando eu caí, né, me machuquei, fui para o hospital, e como era meu aniversário, eu recebi muitas mensagens. E eu fui me sensibilizando. Eu fui lendo e fui me sensibilizando, fui me permitindo me alegrar com cada mensagem, receber as vibrações, receber esse conforto, esse carinho. E naqueles momentos que estavam assim, mais tenso, com muita dor, em que a gente chora, fica preocupado, né? Foram as mensagens que me confortaram, que me trouxeram a vontade de sorrir, de me cuidar e de me manter de bom ânimo. Então, eu sou muito grata e
fiquei pensando, né? Eu ouvi de uma irmã amiga, uma irmã do coração, que quando a gente começa a fazer um trabalho no bem, um trabalho na espiritualidade, se espiritualizando, a gente mexe com muitas energias e que é preciso que a gente se proteja, não só para não cair na rua, mas que a gente também se proteja das vibrações daqueles espíritos que estão em sofrimento. E tudo que a gente faz em termos de vibração, de oração que a gente está fazendo, é também para a gente doar. Da mesma forma que a gente deseja para uma pessoa feliz aniversário, feliz novo ciclo de vida, tenha muita saúde, prosperidade, alegria, a gente deseja também para aquela pessoa que está em sofrimento ou que está doente. Olha, boa recuperação. Então, quando as pessoas souberam que eu tinha quebrado o pé, elas me desejaram feliz aniversário e melhoras. Então, a gente também vibra para que essas pessoas que estão em necessidade recebam uma energia que as motive a manter o bom ânimo, o repouso, a interrupção da sua rotina, que vai precisar fazer novos planejamentos, que gera dependência. Então eu precisei de muita assistência nos primeiros dias e agora eu já consigo fazer mais coisas, né? Tenho a muleta para me ajudar, mas continuo ainda precisando de assistência. Então, os espíritos em sofrimento, quando a gente fala, a gente precisa se proteger deles, isso fez sentido para mim há muito tempo. Desde que a mediunidade começou a se apresentar na minha vida, que era quando eu era criança, mas principalmente a partir dos meus 12, 13 anos de idade, porque eu passava muito mal. Então eu desmaiava, eu encostava nas pessoas, eu desmaiava, eu passava mal. E eu precisava entender aquilo que estava acontecendo comigo e precisava também me cuidar. Então, o que eu ouvia era: você precisa se preparar, cuidar da sua mediunidade, né? Ser um médium educado e se proteger, porque eu captava as energias. E fui trabalhar como psicólogo dentro de um hospital. Em alguns momentos eu realmente passava muito mal. As pessoas se sentiam muito bem comigo e eu levava na bagagem as energias que aquela pessoa liberava, né? Então, ao escutar, ao estar em conexão com elas, eu recebia aquilo. E eu ouvia muito. Então, você tem que se cuidar, se proteger, bloquear, e faz isso, faz aquilo. Sabe o que isso gerou em mim, numa adolescente que passava mal com a mediunidade? E depois, né, uma jovem adulta que participava do meio espírita, levando os filhos na evangelização. Continuei com esse passar mal e eu não entendia o que era um médium educado. Eu, completando meus 51 anos,
Essa foi a grande virada de chave para mim. Porque eu ouvia muito isso, se proteger, se proteger. Isso começou a me incomodar de uma tal forma, como se eu tivesse que manter a distância. E eu não consigo manter a distância. Eu abraço, eu me conecto, eu converso, eu penso na pessoa. Se eu estou com as minhas pacientes em terapia, eu penso nelas, eu penso como fazer para poder levar o melhor atendimento para que possa cuidar delas e elas se cuidarem, se apropriarem desse cuidado e terem uma vida com autonomia, com capacidade de utilizar os seus recursos para resolver os problemas, todos os problemas. Então, essa proteção parecia um grande escudo de defesa. E essa palavrinha parecia gerar um muro imenso e me deixava com medo. Medo de passar mal, medo então de receber as energias, medo de manifestar mediunidade, medo. E o que o medo faz? Ele faz com que as nossas vibrações fiquem na frequência dos espíritos sofredores que têm muito medo também. Então, ao invés de me proteger, eu me colocava ali muito vulnerável para o assédio. E aí, a oração, a meditação, o bom ânimo, manter o pensamento otimista é a grande proteção que nós temos, que não nos afasta, pelo contrário, faz com que nós desenvolvamos recursos para estarmos com essas pessoas e passarmos a ver toda e qualquer pessoa como espíritos encarnados ou desencarnados que têm algum grau de sofrimento, que todos nós temos, não tem diferença isso. O sofrimento, a dor nos iguala, nos coloca nas mesmas condições. Estamos num planeta de provas e expiações, aí numa transição que vai levar muito tempo ainda e que nós sentimos as dores do corpo, o sofrimento da alma. E nós vamos ter que aprender a lidar com isso com bom ânimo e gratidão. Essa é a grande lição. Isso é que nos protege. Não é levantar barreiras e escudos e nos afastarmos das pessoas. Esse é um outro ponto que me incomoda e que eu quero trazer para a nossa reflexão. A gente vai encontrar mas um monte de mensagem dizendo para que a gente se afaste de pessoas que nos fazem mal. Quando, em verdade, nós também fazemos mal para muita gente. E nós não estamos aqui para ficarmos isolados um dos outros. Nós somos seres sociais, nascemos um bebê extrema dependência, o que significa que na inteligência divina nós precisamos formar vínculos e nossa necessidade é de pertencimento social. Então, começamos no núcleo familiar, no colo de uma cuidadora, que geralmente é a mãe, que vai amamentar, então vai ter um contato muito íntimo, corpo a corpo, para os primeiros cuidados.
para que a gente possa se desenvolver física e emocionalmente, psicologicamente. Então, não é se afastar das pessoas que nos incomodam, é entender como que a gente pode se aproximar e oferecer algo para essas pessoas, a menos que elas estejam nos violentando, em que a gente não consiga lidar com essa situação. A gente realmente está aqui para viver uns com os outros, estamos todos conectados de alguma forma. Então precisamos, ao invés de criar barreiras de proteção, a gente tem que criar elos de conexão, olhar com compaixão, praticar o perdão, praticar o auto-amor, que é o autocuidado. E com isso a gente vai estar já de imediato numa condição, né, espiritual, numa vibração, numa frequência mais elevada, que faz com que a gente seja um foco de luz a doar, do que ser sugado, drenado. A gente pode, se a gente tem consciência de quem é, da nossa potência, da nossa frequência, das nossas energias, estamos diante do outro com amor e não com medo, o medo realmente nos atrapalha. E eu fui aprender isso também quando recebi uma comunicação espiritual em que o espírito disse, um mentor disse, que essa ideia de que o medo ele serve para nos proteger, para que a gente tivesse um cuidado e buscasse compreender melhor isso. Porque o medo, ele realmente nos coloca numa frequência que nos prejudica. Nos prejudica. E atrai aqueles espíritos que estão na frequência do medo e estão sofrendo. Então não é para que a gente cultive o medo. A gente vai sentir medo uma hora ou outra de um desconhecido, alguma coisa assim, mas não é para cultivar. Não é para ficar o tempo todo apreensivo com alguma coisa que vai acontecer, pode ser e tal, porque isso gera confusão mental e vai desencadeando um monte de problema. Lembra o que o nosso corpo quer? Que eu comecei a falar? Ele quer viver com saúde, com equilíbrio. Então eu tô aqui hoje só falando, trazendo para vocês essas reflexões, explicar um pouquinho por que eu estive ausente, tá? E a gente vai retomar a nossa oração, porque é na oração que a gente se eleva e, por consequência, fica protegido. E pode oferecer de bom grado as energias que todo mundo também precisa. Então, é uma troca que a gente faz. Essa conexão é para troca. Um forte abraço. Gratidão imensa. Muito obrigada mesmo pelos votos de aniversário, de carinho, de recuperação. E sigamos aqui juntos. E a gente se vê no próximo encontro.